Olha, estamos de volta com o Rede Debate, um Rede Debate movimentadíssimo, polêmico, hoje com o deputado Tião Gomes. Não poderia ser diferente, nosso entrevistado ontem foi o principal personagem, claro que depois da eleição dos dois presidentes, foi o deputado mais comentado, inclusive nas redes sociais até hoje. Tanto Galdino, que é o sobrenome do presidente, né, Adriano Galdino, e Tião Gomes, acabei de verificar aqui, ainda estão nas redes sociais, né, nos assuntos mais comentados das redes sociais. E o deputado Tião Gomes está aqui e eu quero registrar aqui a audiência de alguns dos telespectadores. Primeiro começar por Ranieri Abrantes, ligado no Rede Debate para saber os bastidores das eleições de ontem na Assembleia BN 2015-2017, disse que acompanhou tudo aqui pela RCTV e dando parabéns a todas as equipes. O Aloísio Anulino também está nos acompanhando, Simval Estevão, Ronaldo Rufo também está nos acompanhando, o Orilo Dantas, o Robinho Ferreira está dizendo que está lá de Cacimba de Dentro assistindo e mandando um abraço fraterno ao amigo Tião Gomes. Deixa eu ver mais aqui, quem está por aqui nos assistindo também. O José Alcione está dizendo, pergunta aí se o deputado vai colocar no regimento que o presidente, se for candidato à reeleição, tem que se afastar durante a eleição. O Assis está dizendo aqui, parabéns ao deputado Tião Gomes. Parabéns, deputado Tião Gomes, pelo seu ato. Está aqui o Assis também registrando aqui e dizendo que o programa está show. A NET chegou em Campina Grande. Tá bom de botar o canal lá aqui, também, tá, o canal 27 da NET, Assis. Canal 27 da NET Digital. A NET chegou em Campina Grande. O Assis está dizendo aqui, está acompanhando, né? O Robinho Ferreira também já falei. O Ayrton Freire também está aqui, dizendo que... o Ayrton está dizendo aqui que o deputado Tião Gomes está comentando os bastidores do UFC Assembleia. UFC Assembleia. Na verdade, ele vai contar agora, Hermes, como seria a eleição paralela, que os bastidores, né? Que eles estavam essa aí, fazer. ninguém falou nisso. Ninguém né? falou. Ninguém Nós falou passamos nisso. quase 8 horas no ar aqui e a gente não sabia disso. Vamos lá, deputado, Pois conta olha, aí, como seria? Quando nós sentimos o primeiro ato, procuramos o presidente, tudo, nada resolvido. Houve um acidente lá, e uns dizem que eu tropecei. Não tropecei não, eu tirei e arranquei mesmo. O segundo ato. O terceiro foi a gente tentar conciliar as coisas, ver se tinha eleição, não queria ter. O presidente disse logo que ia ser hoje. Aí nós se reunimos, fomos ler o regimento. Não pode, tem que ser ontem. Chegamos à conclusão que podíamos fazer uma eleição paralela. Redigimos a nossa chapa, mandamos buscar o livro de um ata, alguém trouxe um livro de ata, um gravador. Eu, com a minha urna, que vocês viram lá. Isso ontem lá? Ontem, sim. Ia ser em plenário também? Ia ser na parte de trás. Quem estava assistindo percebeu que nós estávamos na parte de trás. Quando o ex-presidente, o ditador Ricardo Marcelo, viu aquilo, vazou que nós íamos fazer uma eleição paralela. Ele viu o senhor com a urna. Com a urna, eu trouxe a urna. E quem ficar logo, foi que houve. Não. Aí sempre tem o que conversa, né? Que entrega. Entregaram. E nós estávamos preparados. Lindolfo ia ser o presidente, Lindolfo Pires, 2 secretários, e nós íamos fazer a eleição ali. Com aquela urna estava para fazer a eleição. Íamos eleger o nosso presidente e íamos para a justiça. Foi quando houve o recuo do presidente, do grupo do presidente. Por quê? Porque nós tínhamos 21, eles tinham 15. Isso mostrava já perante a justiça que nós tínhamos a razão, que nós tínhamos a mão. Como é que 15 podia ganhar de 21 na justiça mais? E nós estávamos fazendo um processo dentro da Assembleia, quando o presidente não queria fazer. Não podia ser mais eletrônico. Porque se pudesse ser eletrônico, tinha que ser feito eletrônico. Realmente estava lá. Só que nós estávamos com a razão agora. Foi quando Ricardo Barbosa, deputado Ricardo Barbosa, foi lá com o Ranieri, criaram esses 2 grupos e fomos discutir se ou faz ou não fazer. Aí decidiram, fizeram lá os critérios para se fazer aquela votação. Formaram aquelas 2 comissões? Aquela votação e por isso. Ô, deputado, teve um momento ali quando você desligou a urna eletrônica, que o presidente encerrou a sessão
e fez um discursozinho dirigido aos 21. O senhor acha que ele perdeu aquele voto que era o decisivo para ele naquela hora? Olha, ele sabia que só ganhava... Porque ele não foi muito, ele fez... Se vocês prestarem atenção na gravação, até o momento que ia ser na urna eletrônica, o presidente estava se comportando de uma maneira. Ele estava dominando. Quando nós desligamos, quando eu desliguei lá o computador, a maneira que ele se comportou, as feições... Baixou a guarda. Ele se transformou. Por quê? Foi aí quando nós juntamos, olha como é que o presidente está ali. Ou ele virou uma fera. Porque ele não fala, você sabe muito bem que ele não fala. Eu não lembro bem discutir. as palavras, mas eu achei que na hora ele não foi político ao se dirigir a todos os 21. Foi, né? ele se dirigiu aos 21 e um vândalo dos 21. Aí, eu acho que ele não perdeu aí, não. Você acha que ele perdeu aquele voto decisivo que ele estava esperando nessa hora, não? Porque eu achei que foi naquela hora que deu errado. Ele perdeu quando eu arranquei os fios ali. Foi, né? A derrota dele Sim, foi mas assim. o senhor provocou a reação que ele, eu acho que de uma forma ofendeu o Você deputado. pergunta, vocês três, Na sequência. pergunta a Ricardo Barbosa quantas vezes Aguinaldo Ribeiro, deputado Aguinaldo Ribeiro, ligou para ele ontem. Foi? Pra quê? Para quem? Ricardo Barbosa. Ligou para Ricardo Barbosa? Quantas vezes Aguinaldo Ribeiro ligou ontem para ele? Aguinaldo Ribeiro e Cássio Cunha Lima ontem ligou para quase tudo. Era uma briga, era uma coisa louca. O Cássio entrou mesmo nessa Entrou história? Cássio, é isso que eu digo a vocês. Entrou Cássio, os grandes derrotados de ontem. Foi Cássio, Aguinaldinho e Ricardo Marcelo. Os grandes vencedores, a Paraíba. Mas o senhor não está reconhecendo o papel do governador. Eu sei, porque eu tenho fontes, o governador foi quem avalizou o nome de Adriano e foi quem bancou a candidatura de Gervásio, quem sustentou a candidatura de Gervásio. Você não perguntou isso. Você está se adiantando. Está falando dos Eu derrotados. estou falando é dos isso? derrotados. Eu não falei dos vitoriosos ainda. Eu estou dizendo quem... Porque o senhor disse que a Paraíba quem ganhou, acho que Ricardo Gomes ganhou. Veja bem, na minha concepção, nós tivemos ontem alguns derrotados e alguns vencedores. O que eu quero dizer é o seguinte, que a Assembleia ontem, os deputados, eu não, ninguém ligou para mim, mas vários companheiros nossos, de 10 minutos era uma ligação de Aguinaldinho, de Cássio, não sei de quem, papapá. Olha, foi uma coisa interessantíssima, porque quando eu desliguei a urna lá, entrou-se em desespero, em parafuso, o grupo do presidente. Foi aí um deles... Deixa eu lhe perguntar uma coisa, deputado. A urna eletrônica, a gente sabe, ela garantiria o que o sistema, depois que vocês escolheram, garantiu. Mas entre o voto que poderia ser marcado e entre a urna que não poderia ser identificado, o voto dos 36 deputados, quer dizer, eu acho que ele escolheu aquela urna eletrônica porque ela permitiria que o recuo de algum desses deputados que estavam com vocês sem que houvesse uma perseguição depois. Pode ser. Mas o senhor não acha que foi por isso, não, e não uma fraude? Nunca. Porque uma fraude é um crime tão sério, deputado. Nunca. Ele não queria o sistema eletrônico simplesmente porque por esse sistema as pessoas poderiam mudar o voto sem ser identificadas. Ô, Lena, se ele quisesse fazer isso, se essas urnas ontem fossem todas sérias, tivessem tudo direitas, ele tinha convocado a gente para conhecer as urnas. Ele teve a semana todinha. Eu denunciei a semana todinha, ele ia cacetada a semana passada todinha por causa dessas urnas, dizendo isso. E por que ele não chamou? Chama um juiz aí, chama aí, sei lá, chama a Polícia Federal. Eu não disse, eu não falei isso, eu não falei. Então, não se cogitou em chamar a polícia. E por que ele não chamou a Polícia Federal para olhar? E por que ele não chamou os deputados para ver a urna? Ele fez uma coisa unilateralmente, só para ele. Só quem conhecia o produto que estava lá dentro daquelas urnas era o presidente. Deputado, do ponto de vista de prestígio político, essa eleição foi mais disputada entre Ricardo Marcelo e o atual presidente ou entre Cássio Cunha Lima e Ricardo Coutinho? Olha, foi uma mistura. Porque nós tivemos alguns votos, por exemplo, João Henrique.
votou na gente, não votou por Ricardo Coutinho. O próprio Caio Roberto votou na gente, não votou por causa de Ricardo Coutinho. Agora, os outros não. Os outros votaram porque é um grupo do qual... Olha, um grupo que pertence, que se junta, que é unido ao governo. Os outros. Exceção feita hoje a João Henrique, que é o vice-presidente da Assembleia, e Caio Roberto, que é o segundo secretário da Assembleia hoje. Então, o que acontece? Essa eleição teve umas coisas diferentes das outras. Quais? Essas duas. Sim, essas aí que o senhor disse. Porque pessoas que não gostavam, que não votam, que Caio Roberto não vota de jeito nenhum, Ricardo, não quer nem saber de Ricardo Coutinho, mas votou na gente. Então, houve essas peculiaridades diferentes. Eu não quero dizer com isso que foram eles dois que votaram contra a gente, não, viu? Porque eu tenho certeza do voto de João Henrique, como também tenho certeza do voto de Caio Roberto. Eu tenho. Por quê? Porque eles votaram neles. Eles votaram contra eles. O que o senhor acha hoje que Galego de Souza deu declarações dizendo: eu não sou traidor, eu não traio, no meu dicionário não tem essa palavra? Olha, eu não posso julgar ninguém, dizer que foi Galego de Souza, que se foi Tião, se foi Abel, eu não sei. Eu sei que nós ganhamos e estamos felizes por isso. Eu acho que nós demos uma contribuição, claro. Tem aqueles que não acham, mas eu acho que nós ontem demos uma contribuição à Paraíba. A Paraíba passou 4 anos, uma Assembleia totalmente contra o governo. Não se aprovava um projeto daquela Assembleia que Ricardo e Marcelo não quisessem. Nós não, nós temos um governo harmonia. Não é que mas, deputado, aí não corre o risco agora de ter uma Assembleia também totalmente pro Palácio? Tudo que o Palácio mandar aprovar, uma Assembleia agachada, não? Roberto, Farias, tu sabe muito bem. Eu queria ter a metade do prestígio dele, só o dinheiro, né? Aí sim, aí é que eu quero mesmo. Olha, vocês conhecem Ricardo Coutinho? Ricardo Coutinho é socialista. Ricardo não disse respeita a Assembleia, sempre respeitou. Respeitou tanto que nunca, apanhando como ela apanhou, passou 4 anos apanhando na Assembleia, mas sempre discutia, chamava, analisava, mandava negociar. Vamos, isso está errado, isso está certo. Então, eu acho o seguinte, que nós, para ser independente, não é para ser inimigo, não. Para ser independente tem que dar a mão, se curvar, não. Eu acho que os poderes têm que ser harmônicos. Eu acho que a Assembleia tem que fazer o seu papel, o governo tem que fazer o seu, o Judiciário tem que fazer o seu. Agora, nós temos que estar unidos pela Paraíba, não desunidos, como nós passamos 4 anos. Olha, o que mais me chamou a atenção, vou contar aqui a vocês, rapidamente, a questão da CAGEPA. Quase 2 anos para aprovar um projeto da CAGEPA, um empréstimo que a CAGEPA queria. 2 anos, governo, deputado? um ano de 2 meses, 1 ano e 6 meses. Por 8 meses? Não, passou... É porque começou no começo de 2012 e foi até 2013. 2011. 2012. No começo do governo. No mês de junho do governo de 2011, começou a andar. Vamos aprovar em 2013. E quem sustentou foi o presidente eleito da Assembleia, o que vai tomar posse em 2017. É a história da Paraíba. Isso é a democracia. Então, eu quero dizer o seguinte, que aconteceu isso. Então, está certo? Foi o deputado Gervásio Maia. Mas está certo isso? Não está certo. O que eu quero dizer é que a Mas Assembleia... eu acho que estava, não sabe por quê, deputado? Papel, eu vou só isso. voltar um pouquinho na questão da CAGEPA. A CAGEPA não dava as informações solicitadas. Era uma queda de braço. A Assembleia, o deputado pedindo as informações e o outro mandando a conta gotas, né? Se tivesse mandado tudo de uma vez, se houvesse transparência, como o governador tem empregado, hoje mesmo no discurso dele na Assembleia, que discurso bonito. Eu fiquei tão feliz quando ele falou em qualidade e principalmente citou o Detran, porque o Detran eu tive lá recentemente e fiquei surpresa com o tratamento que é dispensado às pessoas que estão ali, deputado. Porque, para mim, eu podia ter pego o telefone e ter ligado para 1 ou 2 pessoas e ter resolvido. Mas eu não fiz isso. Mas, deputado, o senhor disse, quer saber de uma coisa? Eu achei que o senhor ia dizer uma coisa relevante aí, uma bomba aí. Diga logo aí para a gente ver. Deixa eu ter feito a defesa da CAGEPA e dessa questão da CAGEPA. Por quê? Olha, quando a Assembleia quer e tem maioria, até uma vírgula, por uma vírgula, manda de volta. Está errado isso aqui, está errado isso aqui. Foi o que aconteceu na CAGEPA. Agora, eu acho o seguinte, que essa eleição, que aconteceu ontem, teve suas falhas, vamos dizer assim, não foi um cenário bonito para a Assembleia. Não foi. Nós tivemos alguns encontros, desencontros. Agora, é o parlamento. Eu
fui acusado tanto ontem e hoje, o que fiz, olha, coisa, eu acho que não é dessa maneira que se conduz. Eu errei? Não errei. Eu fiz a coisa certa. Eu acho que se eu não tivesse feito aquele movimento, aquela ação, nós hoje, como Hermes disse... Deputado, o senhor, imagine se estava essa aqui. moda pega uma eleição no Congresso, toda vez que for ver, o cara for lá e arrancar o cio. Como é que vai ser? O Congresso, você sabe que é como aqui na Justiça. O juiz, o presidente chama, manda analisar, olha aqui, tudo direitinho. Se Ricardo Marcelo tivesse feito isso, sexta-feira, sábado, domingo, não tem problema nenhum. Olha, nós vimos as urnas, nós assistimos aqui a inseminação, nós sabemos, é confiável. Nós tínhamos levado um técnico para ver, mas nada disso. Foi feito tudo unilateralmente. O presidente da Assembleia disse, eu vou fazer isso aqui e fez. Então criou-se a dúvida. Eu já tinha denunciado. Então contribuiu para quê? Para que nós levássemos, de fato, aconteceu o que aconteceu ontem. Agora, mas pensou-se, quer dizer, ficou voz geral que o senhor tinha denunciado como uma estratégia justamente para que fosse garantido o voto em cédula, para que vocês garantissem a fidelidade dos 21. Não foi. Que vocês estavam, né, eu Mas sei não que foi. vocês não estavam com muita segurança de todos os 21. Não, né? nós tanto sabíamos. que 2 pularam. Mas nós sabíamos já. Vocês mudaram a chapa de madrugada. Já sabia que 2 iam... Nós sabíamos que o máximo que a gente podia, o mínimo era 19. Nós podíamos atingir 20. Mas atingimos 19, ganhamos. Agora, isso aí é um processo. Infelizmente acontece em todo mundo, né? O senhor não denunciou, não foi por uma precaução? De jeito não. nenhum. Eu denunciei Foi porque uma estratégia para garantir um modelo de votação, um sistema de votação que permitisse que vocês controlassem, tivessem mais uma garantia em relação à fidelidade E porque o daqueles presidente, 21, não? E porque o presidente não tomou uma posição firme e chamou um técnico, e chamou nós para observar a urna, eu estou repetindo novamente o que já disse. E porque o presidente não organizou, se ia ser urna eletrônica, nós tínhamos que ser ouvidos, tínhamos que olhar aquela urna que tem dentro. Você vai botar a mão aqui dentro da combuca sem saber o que tem dentro? E vamos... Ou a gente tomava uma posição ontem, como nós tomamos, ou hoje o presidente era Ricardo Marcelo. Tá certo? Ganhava, não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, o que eu acho é que sirva de exemplo para os outros, nós temos que modificar o regimento interno da Assembleia, está totalmente errado esse regimento. Um regimento feito exclusivamente contra um governador e a favor de um presidente, mais nada. Mas olha, o senhor veja uma coisa, 2 presidentes eleitos e um deputado, o partido, o PSC, vai à Justiça, e eu acho que outros deputados já estão também aderindo a isso, questionando as 2 eleições. Renato Cadeira disse que vai questionar a eleição de Adriano Galdino, argumentando que não foram oferecidas as opções de abstenção e de voto nulo na eleição para presidente. Embora o resto do sistema tenha sido levado a plenário, né? Foi lido em plenário e ninguém se manifestou, né, contra. Mas ele disse que vai questionar e que acha que tem chance. E no segundo caso, a segunda eleição, ele acha que essa que é fácil mesmo de anular, porque o regimento diz que a eleição tem que ser feita com um ano depois. O mínimo que pode antecipar é um ano antes, né? E que foi feito agora. Né? E aí, a gente pode, depois de vocês terem uma vitória dupla, vocês podem ter também uma derrota na mesma proporção? Não existe, Como é que você vê essa questão? Não existe essa probabilidade. Por quê? Porque nós temos tudo dentro do regimento, tudo direito. Primeiramente... Vocês mudaram o regimento antes de aprovar Não, nós aprovamos em plenário, com 23 deputados lá presentes, uma resolução determinando... Vamos voltar aqui. Vamos. Nós tivemos 4 votações de reeleições. A última do Ricardo Marcelo chegou 9h30 no plenário, de 10 horas estava reeleito, sem ninguém saber. Nós passamos 2 meses divulgando que ia ter 2 eleições. Casuísmo não houve, porque nós passamos 2 meses divulgando que ia ser eleito os 2 presidentes num dia só.
Mas, deputado, Nós se eu fizemos- passar 2 meses dizendo que eu vou cometer alguma Sim. coisa e a lei não permitir e eu fizer, é crime A do lei mesmo serve jeito, para é Ricardo irregular. Marcelo e não serve para nós? É irregular. Ricardo Não, Marcelo mas eu antecipou. disse que- não, e nós peraí. podemos antecipar? Arthur Cunha Lima eles antecipou, hein? disseram- Arthur Cunha Lima? Arthur Cunha Lima, o Romo Não, Gouveia. mas o regimento foi modificado depois daquela briga pela CAGEPA. Lembra que estava dito que era um confuso, a redação do regimento era muito confusa e foi feita uma revisão inteira do regimento e aprovada por conta das disputas, tudo se terminava na justiça. Aí era uma forma, não foi isso, deputado? Isso. Era reescrever o regimento todinho com uma linguagem que eliminasse dúvidas, que ficasse tão claro, uma linguagem até repetitivo, mas que tirasse dúvidas. Nessa mexida, teria sido estabelecido que qualquer antecipação teria que ser 1 ano após a primeira eleição. Não poderia ser num espaço de tempo menor. Eu sei, deputado, que Ricardo Marcelo, na legislatura passada, ele foi reeleito 2 meses e alguns dias depois da primeira eleição. Foi. Ele foi eleito em abril. Ele foi eleito em fevereiro e reeleito em abril. Foi isso. O que eu quero dizer é o seguinte, é o discurso de quem perde. O que o deputado Renato Gadelha está dizendo é o discurso de quem perde, perdedor. Você acha que Perdeu. ele não tem chance? Perdeu e agora vai para a justiça. Agora vai para a justiça como? Nós temos uma eleição mais transparente feita em todos os tempos naquela Assembleia, foi a de ontem. Mais transparente, mais discutida, mais fiscalizada. E mais tradicional, que não foi eletrônica. E não foi, né? mas foi e foi com 2 votos, com 2 chapas, que não podia nem dobrar, tudo aí, criteriosamente fiscalizada. E vai discutir uma eleição dessa? Lena, só para efeito de registro aqui, para a gente dar, sem entrar no mérito dessa questão, mas a opção de abstenção e de nulo tinha. Era só o deputado levar o envelope sem a chapa dentro. Porque ele escolhia numa sala fechada. Não, foi dito no começo, não, isso aí não pode, que se na caixa de descarte não tivesse 36 votos... Não era assim. Não haveria- Não era não. assim, não. Era a quantidade de votos da caixa de Mas descarte. não só tinha 2 votos dentro, tinha Então, 2 células dentro. a quantidade de Como é que votos, ele votava a quantidade no- da caixa de descarte tinha que ter a quantidade lá. Não, se não tivesse os 36 no descarte, nem contaria a outra. Os 36 envelopes. Sim, então se você você não via chapa. O envelope era devolvido. Você levava um envelope só com 2 chapas. Uma de Ricardo Marcelo e uma de Adriano Galdino. Isso. Você botava o voto numa e o descarte na outra. Você Certo. escolhia em quem votar, botava E botava na de urna madeira. o voto e o descarte na outra. Não tinha outra opção. Ou Tinha. se você botasse... Tinha a segunda opção. Qual? Não votar. Não Se abster. votar. Se abster. Acabou. Mas aí você se revelava. Sim, mas aí foi... Não, mas não podia porque se revelava. Mas aí foi o que se criou a comissão, foi o que nós decidimos, os 36. Por que Renato não falou isso ontem? Por que Renato não criticou isso ontem? Ele votou. Ele foi lá e votou. Então, Deputado, agora uma coisa que não cheira bem, usando bem a linguagem lá do nosso brejo, é uma eleição antecipada. O que é que tem por trás da eleição antecipada? Por que não esperar que esse cumpra 2 anos de mandato e faça uma eleição no seu tempo hábil? O que é que tem aí por debaixo? Pronto, o deputado Tião Gomes responde ao Wellington Farias na volta do intervalo. Nós vamos ao intervalo rapidinho, deixa eu registrar aqui. O Jefferson Araújo está dizendo boa noite, estou assistindo o Rede Debate aqui com Lena Guimarães, Hermes de Luna, entrevistando o deputado Tião Gomes, que ele coloca aqui entre aspas, o Capitão América. O Rômulo Dantas de parabenizar a nova mesa diretora da Assembleia, em especial o deputado João Henrique. O Tiago Monteiro diz que parabéns ao deputado Tião Gomes, a alternância do poder é salutar, essa eleição é exemplo. O Carlos Dunga Júnior está nos acompanhando, a Sony Lacerda, que é a diretora de jornalismo do Sistema Correio, também está nos acompanhando e o Fábio Carneiro também está nos acompanhando aqui no Rede Debate. Daqui a pouco... Se fosse Batman, o negócio era meio complicado. Futebol e areia não dá certo não. Agora estão chamando aqui, um chamando de Capitão América, aí tem a Janaína, está dizendo Black Bloc. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida com essa entrevista com o deputado Tião Gomes.